Bem, o meu tema, como o Eugênio já disse, e conta da programação, é Ortega e o problema da morfologia histórica. Sugestões, potencialidades e restrições. O subtítulo não se refere às minhas próprias observações, mas ao próprio Ortega. Quer dizer, as sugestões, potencialidades e restrições são dele, não minhas. E o que eu pensei quando propus esse tema aos organizadores? Não foi propriamente fazer um estudo sobre a filosofia da história de Ortega. Isso, obviamente, se trata en passant. Mas pensar até que ponto a concepção dele sobre a morfologia histórica e, portanto, uma filosofia da história, diz ao mundo atual. Quer dizer, aquilo dizia alguma coisa nos diferentes momentos em que ele emitiu esse tipo de opinião, para a crise do século XX, da primeira metade do século XX, e saber até que ponto essas reflexões, essas ideias, essas composições de Ortega dizem respeito à nossa própria, ou podem ajudar a entender um pouco a nossa própria crise contemporânea. E eu vou procurar definir muito sinteticamente para penetrar no pensamento orteguiano. Ortega y Gasset referiu-se em diferentes momentos e obras tanto a questões epistemológicas do conhecimento histórico, quanto a questões referentes ao processo histórico. Numa expressão utilizada por seu discípulo Ferrater Mora, problemas de filosofia crítica e filosofia material da história, distinção que procura dar conta de dois processos diversos, como sabemos, respectivamente a história rerum gestarum, narrativa ou conhecimento, e a res geste, os acontecimentos em si. Em trabalhos anteriores, eu considerei o primeiro aspecto, isto é, o epistemológico. Nessa abordagem, ela se dará pelo problema da morfologia, ou da possibilidade de se encontrarem parâmetros confiáveis para a identificação de padrões e de ritmos históricos. Como desdobramento desse raciocínio, indago se tais parâmetros podem ser aplicados positivamente para situar o atual contexto histórico nas primeiras décadas do século XXI. E esse é o foco que eu pretendi dar. No fundo, a questão da atualidade de Ortega desse aspecto do pensamento de Ortega, para responder aos desafios da interpretação da crise contemporânea. A tentação para identificar padrões do passado é comum a diferentes culturas, desde as mais identificadas a uma visão religiosa da sociedade, até as que desenvolveram procedimentos mais racionalizados. Não é preciso muito esforço para encontrar na cultura grega, em particular na historiografia, a concepção de que o processo histórico passa por etapas sucessivas, que se repetem dentro de um determinado padrão. Ou na cultura árabe, como se vê nos Prolegômenos de Ibn Khaldun, ou ainda em Maquiavel, quando, a partir das décadas de Tito Livre, concebe épocas de concentração e de diluição do poder. O iluminismo daria contornos definitivos ao tema da filosofia da história, expressão, aliás, criada pelos intelectuais ilustrados, capaz de interpretar os sinais deixados pelo caminho aparentemente anárquico do homem, reunindo-os numa lógica e construindo um modelo. A perspectiva que se seguiu com a afirmação, a partir de diferentes ângulos, de algum tipo de cientificidade para a história, foi, em geral, hostil à perscrutação filosófica do passado, cujo processo deveria ser investigado a partir de fontes e por uma hermenêutica rigorosamente controlada. Assim, a busca de coordenadas materiais, entre aspas, do desenvolvimento histórico, a partir da análise filosófica, caiu em desprestígio. Obras como a de Danilevsky, Spengler e Toynbee foram ignoradas ou menosprezadas pela historiografia profissional. Não obstante, o próprio Toynbee ser um helenista
e outro historiador inglês, Barraclough, ponderar que se o historiador renunciasse a algum tipo de interpretação generalizante do passado, os amadores tomariam o seu lugar. Ou ainda que Brodel, o líder inconteste da segunda geração dos Annales, optasse por escrever uma gramática das civilizações, que não tinha pretensões filosóficas, mas procurava discernir alguns contornos históricos mais amplos, sempre solidamente ancorados, como ele dizia, no estudo dos casos concretos, ou na sua palavra. Esta história de grande fôlego, esta telehistória, esta navegação do alto conduzida através do oceano dos tempos, tem as suas vantagens e os seus inconvenientes. Vantagens: obriga a pensar, a explicar em termos pouco usuais e a utilizar a explicação histórica para compreender o nosso próprio tempo. Inconvenientes ou perigos: pode cair nas generalizações fáceis de uma filosofia da história, em suma, de uma história mais imaginada do que reconhecida ou provada. Isso é o que dizia Brodel na Gramática das Civilizações. E continuo eu. Entre a tentação de encontrar padrões inteligíveis no passado para autossituar-se, a crítica às diferentes tentativas de fazê-lo, tentativas que não se limitaram à filosofia da história, como demonstra, por exemplo, a obra de Alfred Weber, a partir da sociologia da cultura, muitos autores intervieram, e Ortega não seria exceção. Sua obra mais conhecida sobre o tema é o livro de crítica à interpretação de Toynbee, oriundo do curso dado em 1948-49, embora o interesse pelo assunto já se encontre muito antes, como em O Ocaso das Revoluções, História como Sistema, Passado e Futuro para o Homem Atual e Em torno a Galileu, ademais de outras referências menores. A finalidade de uma morfologia da história parecia óbvia a Ortega: a localização do homem e das gerações no tempo, ou, dito de outra forma, o reconhecimento de seu tempo. Desde logo, o filósofo percebia no homem um ser cambiante, mas não simplesmente errático, pois haveria certas constantes em função das quais poder-se-ia estabelecer generalizações. As variações de sensibilidade vital na história, que aparecem sob a forma de gerações, no sentido em que ele as definia, se expressam pela dialética entre a homogeneidade e a heterogeneidade, com o contraste entre a acumulação, isto é, o tempo, como ele chamava, dos velhos e do usufruto da experiência, e a eliminação, o tempo dos novos e da valorização do inédito. O autor reconhece no ritmo senectude, juventude, aspas, fenômeno potente ao longo da história, sendo tarefa de uma meta-história definir estes ritmos. Duas, portanto, são as razões para Ortega a viabilizar uma filosofia material da história: a existência de algumas constantes antropológicas que identifica em poucas variáveis genericamente humanas e relativamente escassas, que eu já vou mencionar, e a percepção da diversidade entre épocas, como a da dicotomia senectude-juventude, gerando atitudes opostas em que há épocas confiantes, nas quais o passado fornece exemplos paradigmáticos, se sucedem épocas inseguras, quando o passado se torna incerto. No Ocaso das Revoluções, encontra-se o detalhamento, formulado pela primeira vez em seu pensamento, sobre a dinâmica desse processo, no qual, embora o modelo acabado a explicar seja o da história greco-romana, é muito claro o diálogo com a Revolução Francesa e os seus desdobramentos. Isto é, a crise do antigo regime e o que se coloca em seu lugar, o que Weber também chamaria de desencantamento do mundo. Numa sociedade ou estado de espírito
entre aspas, que é jovem, que se está fazendo, ao contrário do que poderia parecer, o passado tem maior influxo positivo, diz ele. No extremo oposto da sociedade decrépita, o passado, aspas, não tem a menor influência. A passagem de uma fase tradicional a outra racionalista do ciclo histórico se faz pela ruptura, um momento no qual se, entre aspas, dispara o mecanismo revolucionário. A inteligência descobre seu poder para construir por si só grandes edifícios teóricos, como os sistemas filosóficos gregos do século VII e VI a.C., ou no racionalismo europeu dos séculos XVII e XVIII. Afirma-se aí a convicção de tudo se resolver more geométrico, desprezando a realidade aparente. No âmbito político, em lugar de adaptar o regime à realidade social, dá-se o inverso. Quer o temperamento racionalista, que o corpo social se amolde, custe o que custar, a quadrícula de conceitos que sua razão pura forjou. Nessa nova etapa, que Ortega reconhece em diferentes momentos das histórias grega, romana e ocidental, a era revolucionária acaba simplesmente, sem alardes ou gestos épicos, reabsorvida pela sensibilidade emergente. A política de ideias sucede uma política de coisas e de homens, com o que ocorre o esvaziamento da política. A concepção dessa morfologia da história, opondo o conflito entre fundamentos tradicionais e racionalistas, não era nova quando Ortega divulgou as suas ideias, pois já se conheciam os livros de Danilevski e Spengler, e dependia de um pressuposto organicista, o de que todo povo ou conjunto histórico possuía sua infância, juventude, maturidade e decrepitude, tentação à qual o próprio filósofo espanhol pareceu sucumbir no ocaso das revoluções. Ortega admite, assim como seus predecessores, que intentaram morfologias históricas, ou como Toynbee o faria depois, que a interpretação deve ser feita a partir de um campo histórico inteligível, expressão dele, isto é, aquele que se delimita no mundo clássico e na Europa moderna, pelo menos para um pensador ocidental como ele. Não obstante critique a generalização de Toynbee, ao considerar seu arquétipo de civilização, Estado universal, Igreja universal, os três pilares toynbeanos, civilização, Estado e Igreja universal, embora os considere como considere esse arquétipo como não necessariamente reproduzível em todos os povos, Ortega concorda com o historiador inglês na ideia de que a mudança de uma fase tradicional para outra posterior, que lhe é crítica, corresponde ao cisma da alma, que é a expressão de Toynbee, embora ele prefira denominá-la de percepção de ilegitimidade. Analisando esse conceito, constata, à luz dos exemplos históricos selecionados, que nas histórias grega, romana e ocidental ocorrem situações em que se coloca coletivamente em xeque a legitimidade tradicional, corroída pela crítica racionalista que opõe antigos a modernos, e constata em toda a modernidade que se dá o conflito entre o eficaz e o legítimo. A legitimidade tradicional, diz ele, em determinado momento, se torna, à luz dessa nova percepção, ineficaz. E aí nós podemos nos perguntar sobre como ele vê a dinâmica da história, e eu queria sublinhar uma pergunta de Ortega e a crítica que ele faz a Toynbee.
Ao identificar uma possível morfologia da história e submetendo o modelo de Toynbee à crítica, Ortega pergunta se é acidental ou se constitui uma lei histórica que toda civilização chegue ao ponto de constituir um império e um Estado universal, que esse Estado seja inundado desde o subsolo por um princípio religioso que vem do proletariado interno dessa civilização e que, enquanto a religião preenche os espaços desse Estado e se torna Igreja Universal, os bárbaros da fronteira irrompem e o aniquilam. Ortega comenta que Toynbee usa, como é óbvio, a história greco-romana como paradigma, mas, aspas, para a citação de Ortega, esvazia de cada povo a sua história peculiar e preenche o vazio com a história greco-romana. O paradigma, ele aduz, não precisa significar uma identidade das demais histórias. Isso é um cuidado que ele assinala. E é recorrente essa observação. Embora concorde, em linhas gerais, com a dinâmica desafio-resposta toynbiana, Ortega mostra-se cético quanto ao uso generalizado de conceitos como civilização, Estado universal, Igreja universal e migrações de povos. A seu ver, insuficientemente fundamentados e que acabam sendo aplicados a situações muito heterogêneas. Crítica, afinal, comum aos historiadores que se debruçaram sobre as interpretações do autor inglês e que Brodel, no trabalho que eu citei, procurava conjurar com o estudo dos casos concretos. Outro pecado metodológico que aponta é considerar-se civilização como algo inteiriço, autárquico, denotando um raciocínio essencialista, em que o conceito surge como algo substancial na história. O essencialista, eu que estou dando o nome, mas ele fala da substancialidade na história, o que dá no mesmo. Dessa forma, Ortega admite a viabilidade de uma interpretação material da história, a uma filosofia que dê conta de suas linhas mestras, mas permanece nos limites da dicotomia épocas de tradição, épocas de crítica, permeadas por uma crise intermediária revolucionária da legitimidade. E agora vem o ponto que é o fulcro que me interessa mais, pelo menos. E o que tem Ortega a dizer, um século depois, sobre a crise contemporânea? É óbvio que ele refletia naquele momento sobre essas referências que eu já fiz, sobre a sua própria época, sobre a sua própria circunstância, tendo como referência mais antiga, claro, a cultura clássica, mas como referência próxima, o mundo desagregado, desmembrado, diluído do antigo regime, derrubado a golpes de Revolução Industrial, Revolução Francesa, Revolução Americana, liberalismo, socialismo, etc. Bem, e nós? E no século XXI, nós vivemos outra crise, ou no plural, outras crises, e o que Ortega teria nos dizer nesse exercício morfológico que ele faz? Ortega y Gasset viveu intensamente a crise de sua época e, para compreendê-la, buscou construir um tipo peculiar de filosofia da história. Podemos nós, agora, perguntar: as questões que levantou e as categorias com as quais trabalhou dizem algo para a nossa própria época ou para a nossa própria crise? Entendamos desde logo o que podemos pensar sobre o que seja a nossa própria crise. É uma delimitação preliminar que nós precisamos fazer. No plano da realidade política, e muito sumariamente, no plano da realidade política, econômica, social, parece evidente que se trata do conflito entre o global e o local, ou o choque entre a globalização e o interesse nacional, num quadro
em que as transformações tecnológicas aceleradas balizam as novas necessidades e comportamentos. No plano das concepções, fora da materialidade, ou das ideias e crenças, a emergência da pós-modernidade, em seu sentido hipersubjetivo, de relativização de verdades e narrativas, o que, por sua vez, gera reações de diferente natureza e se constitui em outra arena de conflito. É preciso observar ainda, em relação a Ortega, uma questão de método. Seria fiel ao pensamento do autor considerar textos de diferentes épocas, como eu estou fazendo, reunidos por uma temática comum? Os diferentes textos identificados sobre aspectos materiais da história cobrem o espectro de algumas décadas, do final da década de 10, início de 20, até o final da década de 40, início de 50. O que nos leva a indagar: podemos vislumbrar nesses textos, uma concepção estruturada sobre as possibilidades da morfologia da história? Eu acho que sim. A resposta é afirmativa se considerarmos os pontos substantivos atribuídos por ele próprio a uma interpretação do passado. Esses aspectos seriam: primeiro, que é possível reconhecer o nosso próprio tempo e delimitá-lo com um antes, com elementos que dele diferem, e com um depois, com prognósticos que igualmente pressupõem mudanças e para as quais se buscam analogias em outros contextos históricos. 2. Que uma percepção morfológica do passado se torna mais motivadora em épocas de crise, isto é, de questionamento do establishment ou de aceleração da história. Esta última, como se deu e se dá em vários desdobramentos das revoluções industriais, ou das duas situações reunidas. 3. Que o homem fabrica constantemente o mundo, ou na expressão de Ortega, que não é senão o esquema ou interpretação que arma para assegurar sua vida. O que torna, digo eu, a hermenêutica, a interpretação, o laboratório primário da história, com o objetivo de incluir o fato isolado, voltando a Ortega, na estrutura orgânica de um sistema vital. Distingamos as análises orteguianas, ainda que ele próprio não o tenha feito de um modo sistemático, em 3 partes principais: a existência de um substrato histórico, o desenho de uma morfologia e a explicação da sua dinâmica. A partir daí, procuremos ver em que medida correspondem aos desafios da nossa época. É importante que foquemos nosso interesse nessa questão, conhecer melhor nossa própria contemporaneidade, e não numa macroconcepção histórica que busque abranger o conjunto do processo histórico, preocupação que, pelo menos na minha opinião, deve continuar com os filósofos da história tradicionais. Observemos que Ortega admite, como não só possível, mas desejável, a análise imediata da res geste, da realidade histórica, submetendo-a a alguns questionamentos. Qual a textura ontológica dela? De que ingredientes radicais ela se compõe? Quais são as suas dimensões primárias? O substrato da materialidade histórica, o primeiro ponto, se encontra para Ortega no conviver, isto é, um conjunto no qual existem o indivíduo ou indivíduos em contato com outro indivíduo ou outros indivíduos, cuja interação estabelece uma nova rede relacional que vive segundo novas leis e características. Os 3 estratos compõem o território da vida social e a pessoa, o eu individual, vive nessa realidade supraindividual que é a sociedade, esta rede relacional. Só um parênteses.
Ortega não fala em rede relacional, mas quem fala em rede relacional, a propósito da temática histórica, é José Antônio Maraval, que é indiretamente um dos discípulos dele. A rigor, diz Ortega, não se pode dizer quando termina a individualidade e a superindividualidade, e começa outra, já que antes que sujeitos psíquicos, diz ele, somos sujeitos sociológicos. O conjunto de indivíduos convive no tempo de uma coexistência, onde se situam as célebres 3 gerações contemporâneas, cada qual com sua respectiva coetaneidade. É preciso recordar aqui que o conceito de geração, nesse sentido, se circunscreve à proposta de Ortega, não envolvendo a longa disputa em torno ao tema, como, por exemplo, as restrições formuladas, entre outras, pelo historiador holandês Johan Huizinga. A vida coletiva, por sua vez, a sociedade e seu ritmo geracional tripartite, seguindo a tradição aristotélica, juventude, maturidade e velhice, complementam-se quando Ortega supera uma aporia. Se a vida é mesmo predominantemente irracional, e se a razão é apenas uma ilha num oceano de irracionalidade, na sua palavra, então como cabem as racionalizações? Cabem, diz ele, porque as possibilidades vitais não são ilimitadas, centrando-se em alguns polos recorrentes ao longo da história, como o amor, o governo, as instituições e poucos mais. Poucos mais é uma expressão dele. Sujeitos sociológicos atuando sob a forma de gerações e girando em torno a algumas motivações vitais básicas, permitem, dessa forma, a descoberta de grandes ritmos históricos. Estes, entretanto, somente se deixam entrever se neles se introduz uma dinâmica, como a que aponta no O Caso das Revoluções, um quarto de século antes do curso dele sobre Toynbee. Diz ele, há uma época de predomínio da tradição na qual indivíduos e coletividades nascem e se desenvolvem no âmbito tranquilizador das verdades seguras e, na medida do possível, eternas. Segue-se a época mencionada da crítica racional, em que a teoria precede e encapsula a vida, conduzindo, afinal, à decadência e ao misticismo. A despeito das 3 categorias de evidente matiz biológico, juventude, maturidade e decadência, Ortega trabalha efetivamente com tensões bipolares. Épocas de senectude, nas quais se valoriza a sabedoria anciã, opostas à época de juventude, em que se glorifica o novo e menospreza o velho. Ou, outra dicotomia que ele estabelece, épocas cumulativas, em que se capitaliza a experiência, e épocas eliminatórias ou polêmicas, nas quais se valoriza o questionamento e a derrubada de certeza. Ou, ainda, épocas de predomínio da legitimidade, quando os valores são admitidos de modo inconteste, e de decadência, em que há o questionamento coletivo da legitimidade. Ou, finalmente, épocas confiantes, onde o passado, a história, serve de exemplo permanente, versus épocas inseguras, nas quais o passado é incerto e constantemente revisto. Uma frase de um importante economista brasileiro, hoje em dia muito citada, dizendo que no Brasil até o passado é incerto. Mas não é só no Brasil. Na nossa própria época, pelos condicionamentos da nossa própria época, todo o passado é incerto e toda a percepção do passado se refaz de maneira acentuada. O desencadeador da passagem de um estágio a outro, dessas dicotomias que ele aponta, e essas expressões são todas dele, eu não estou criando nenhuma. O desencadeador dessa passagem
é, para o autor, aquela disparada do mecanismo revolucionário, ou a consciência de que a razão pode, por si só, construir grandes edifícios teóricos. Esse gatilho, que em Toynbee é um cisma da alma, em Ortega aparece como afirmação da ilegitimidade da situação dominante, evidenciando o conflito de modo objetivo entre o antigo, que até há pouco era legítimo e que agora se prova ineficaz, e o novo, que surge como eficaz e, portanto, o novo legítimo e desejável. Deve-se ter em conta que o sujeito, nem tão oculto, da sentença de Ortega é a Revolução Francesa e o período napoleônico subsequente. Nele, aparece com clareza o antagonismo entre os dois mundos, o do antigo regime religioso, monárquico, estamental, numa palavra, tradicional, e o novo mundo da razão liberta das superstições teológicas e dos preconceitos políticos e sociais. A antinomia que estabelece entre a antiga legitimidade e a percepção social e cultural da ilegitimidade corresponde a várias outras interpretações para esse conflito bipolar, das quais a mais significativa talvez seja a de Max Weber, ao constatar o desencantamento do mundo anterior ao racionalismo e à emergência do novo. No caso da nossa própria época, trata-se da superação simultânea de duas eras. A era dos nacionalismos pela da globalização, com os conflitos e reações que suscita, e a toda hora nós somos bombardeados por notícias que evidenciam isso, e a era das certezas filosóficas e científicas da modernidade, como afirmadas desde pelo menos o iluminismo e a sua substituição pelos subjetivismos pós-modernos. Temos, assim, a partir de Ortega, mais uma concepção teleológica apontando para um final do processo histórico, ou mais uma concepção cíclica indicando o eterno retorno de padrões que se repetem? Possivelmente, acho eu, nenhuma nem outra coisa. Ao dizer que a civilização ocidental se encontra fragmentada pela dúvida, pondera que não se morre por duvidar, mas por arteriosclerose ou petrificação, o que aponta, e é a missão que atribui a um de seus jovens auditórios, para a necessidade de inventar formas históricas radicalmente novas. Isso significa dizer que não encontramos nem teleologia a Santo Agostinho, ou como a ideologia do progresso dos séculos XVIII e XIX, nem repetição cíclica, como nos gregos, ou mesmo ainda em Maquiavel, que via um movimento pendular daquele máximo de concentração de poder ao máximo de fragmentação. A invenção de novas formas é o que atualiza Ortega com os nossos próprios desafios e o aproxima de outra concepção material, como estamos chamando, da história, que recusa tanto o modelo teleológico quanto o modelo cíclico, isto é, o movimento em espiral defendido por Vico na Ciência Nova. Nele, após a inflexão inicial, dar-se-ia um refluxo que não retorna ao ponto de partida, nem tem como norte o destino absoluto das teleologias, mas se alimenta de parte da experiência anterior para viver o futuro, o porvir, a partir de novas possibilidades. A época que vivemos, 100 anos depois das inquietações de Ortega, sentindo-se desconfortável com o dictat racionalista da modernidade e dos excessos racionalistas, gerou contra eles uma pós-modernidade quase solipsista, que opôs narrativas a fatos, como antes o racionalismo iluminista e revolucionário recusara a cultura tradicional.
Isso não significa dizer, contudo, que estamos presos a uma bipolaridade determinista entre razão e sentimento, logos e doxa, em nome de alguma fatalidade ontológica da história. Para lucrar com a reflexão orteguiana, penso eu, será preciso vivenciar e compreender essa nova rede de relações materiais, intelectuais e simbólicas que emergiu nas últimas décadas do século XX, um admirável mundo novo que não pode implicar nem em recepção passiva e conformada, nem em rejeição reacionária, mas no desafio de, ainda uma vez, enfrentar a inovação para configurar de outro modo o porvir. A mensagem de Ortega y Gasset, sem ser organicista ou mecanicista, propõe, no lugar de uma espécie de eterno retorno grego ou de uma teleologia messiânica ou científica, a possibilidade da consolidação, lenta, é verdade, de valores crescentemente civilizatórios. Abre, assim, espaço para uma nova forma de racionalidade compatível com o extenso universo vital, que permita o convívio intersubjetivo e a inteligência e honesta contrastação de perspectivas. Muito obrigado.